volta, mais uma vez, porque estamos aqui caminhando com o Papa Francisco, agora na websérie sobre o cuidado da casa comum, a carta encíclica Laudato Si. Prosseguimos com este belo documento e hoje a nossa perspectiva é a do iluminar. Nós vamos começar lendo alguns trechos que o Papa Francisco nos expõe, a ter um discernimento, a colocar o nosso intelecto a favor do cuidado da casa comum. Vamos começar nos situando. Vamos ali ao sumário para ter uma noção geral do documento, agora que nós já percorremos os 2 primeiros capítulos, e vamos compreender a estruturação que o Papa coloca. Aqui, não delineado no próprio documento. É uma leitura pessoal. É como pude perceber e partilho com vocês para também tomarem suas posições. Mas o que eu vejo é que nos capítulos ali colocados nesse documento, no total de 6, a mim parece que o Papa, de 2 em 2 capítulos, foi criando estruturas que estão relacionadas a 3 momentos que aparecem ali. O capítulo 1, o que está acontecendo com a nossa casa. Junto com o capítulo 2, que trata sobre o evangelho da criação, percebo como uma etapa que seria definida pelo verbo ver. É o momento da percepção, é o momento de nós conhecermos o problema que acontece em torno de nós. Claro que isso, depois de um proêmio, depois de uma parte inicial, até ali o parágrafo número 16, em que o Papa vai tratar sobre a inspiração, direciona a carta a todas as pessoas, independentes de credo, independentes de onde moram ou onde vivem, porque é uma carta para todos. Então, ele chama todos a fé. Logo em seguida, no capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica, junto com o capítulo 4, uma ecologia integral, seria justamente esta fase que estamos entrando agora, que eu percebo como o iluminar. Vai lançando luzes para que nós possamos perceber melhor, mas também discernir através do intelecto. Antigamente havia uma nomenclatura que colocava esta etapa como julgar, mas a palavra iluminar foi tomando lugar daquela. E, finalmente, no capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação, o nome já vai estar dizendo, e o capítulo 6, educação e a espiritualidade ecológicas, seria o agir. Então, o Papa nos insere nessa forma, nessa estruturação, digamos assim, nessa pedagogia do ver, iluminar e agir. E hoje nós vamos ao capítulo 3, com o título A Raiz Humana da Crise Ecológica. No número 101, o Papa nos diz que para nada serviria descrever os sintomas se não reconhecêssemos a raiz humana da crise ecológica. Há um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até o ponto de arruiná-la. Não poderemos deter-nos a pensar nisto? Nos inquere o Papa. Proponho, pois, que nos concentremos no paradigma tecnocrático dominante e no lugar que ocupa nele o ser humano e a sua ação no mundo. Assim, ele abre este capítulo e no item 1 trata sobre a tecnologia, criatividade e poder. E aí ele lembra que nos recentes 2 séculos,
praticamente a virada do século XIX para o XX, e agora também a virada do século XX para o XXI, somos herdeiros de 2 séculos de ondas enormes de mudanças. A máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo, a eletricidade, o automóvel, o avião, as indústrias químicas, a medicina moderna, a informática, e mais recentemente, a revolução digital e a robótica, as biotecnologias e as nanotecnologias, estas últimas muito mais fortes agora no século XXI. E ele lembra que a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que Deus nos deu. Não podemos desprezá-las. Não podemos ir contra o saber, o conhecimento, nem tampouco contra a aplicação do mesmo, que é a técnica, o fazer. Desde que o homem evoluiu, desde que o homem foi criando equipamentos, a técnica tem estado cada vez mais presente. Desde os primórdios. Qualquer modo de fazer, qualquer ferramenta que na inteligência o homem vai montando, transformando em máquinas e ajudando em seu trabalho, ali está presente a tecnologia. Hoje mais forte, hoje de uma maneira mais presente que multiplica de maneira muito maior o nosso esforço e o nosso pensamento. O Papa faz um alerta que é muito importante quando se trata da técnica. E ele, nesse verdadeiro modo de nos apresentar as coisas de maneira bem clara e evidente, ele fala assim: nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma. E nada garante que utilizará bem, sobretudo se considera a maneira como o está fazendo. E aí vem um pensamento bem crítico, bem certeiro, para não deixar nenhuma dúvida e para não, de certa forma, deixar que as mentes vaguem entre pensamentos ideológicos para um lado ou para o outro. Basta lembrar as bombas atômicas lançadas em pleno século XX, bem como a grande exibição de tecnologia ostentada pelo nazismo, o comunismo e outros regimes totalitários e que serviu para o extermínio de milhões de pessoas. Sem esquecer que hoje a guerra dispõe de instrumentos cada vez mais mortíferos nas mãos de quem está e pode chegar a estar tanto poder. É tremendamente arriscado que resida em uma pequena parte da humanidade. Então, este é o alerta do Papa. Ele lembra que o grande problema é como a tecnologia, como o conhecimento trazido pela ciência pode ser usado. No totalitarismo, nas mãos de poderosos que representam pequenos grupos humanos em quantidade, mas que querem dominar todos, aí sim é que está o grande perigo, ao ponto de ter levado muitos à morte, como lembra o Papa, milhões. E mais adiante ele vai nos lembrar assim, que, com efeito, a técnica tem a tendência de fazer com que nada fique fora da sua lógica férrea. E o homem, que é o seu protagonista, sabe que, em última análise, não se trata de utilidade nem de bem-estar, mas de domínio. Domínio no sentido extremo da palavra. Esta é a situação de desvio que o ser humano leva para a técnica, que não é neutra, que ela acaba sendo instrumental, utilizada pelos que querem oprimir alguém. Este é o grande problema. E somente com a nossa conscientização pessoal nós poderemos evitar isso. É, aliás, por assim dizer, a grande chamada que o Papa nos faz nesse documento, Laudato Si, e também na Fratelli Tutti, o mais recente, que é justamente a necessidade de conscientizarmos, de criarmos mentes e consciências cristãs
para se evitar o pior para a humanidade. Mais adiante, lembra que a verdade é que o homem moderno não foi educado para o reto uso do poder. E é isso que precisamos fazer, o que está aí no parágrafo 105. Precisamos educar o ser humano para saber bem usar tudo que Deus lhe deu. O item 2 trata da globalização do paradigma tecnocrático. E aí ele lembra que o problema fundamental é outro e ainda mais profundo: o modo como realmente a humanidade assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento juntamente com um paradigma homogêneo e unidimensional, não pensando de forma mais ampla. Aqui, lembrando que implica aquilo que já falamos. Não se trata de utilidade nem de bem-estar, mas de domínio. Aí é que é o ponto principal. Lá, no número 110, podemos ler: a especialização própria da tecnologia comporta grande dificuldade para se conseguir um olhar de conjunto. A fragmentação do saber realiza sua função no momento de se obter aplicações concretas, mas, frequentemente, leva a perder o sentido da totalidade, das relações que existem entre as coisas, do horizonte alargado, um sentido que se toma irrelevante. Ou seja, individualiza-se, não se pensa no coletivo, nem se pensa na implicação de que tudo interligado implica em situações de ações e reações que podem alterar a nossa vida. E aí, aquilo que enfatizei em um dos primeiros webvídeos dessa série, o Papa, no número 110, lembra que a realidade é superior à ideia. É preciso que nós venhamos a nos ater à realidade, e não às ideias, e não às ideologias. No parágrafo 112, o Papa alerta: todavia, é possível voltar a ampliar o olhar, e a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. É a liberdade humana que está em jogo. Deus nos fez livres. Precisamos saber usar essa liberdade a nosso favor. E não, para, ao contrário, criarmos verdadeiros monstros tecnológicos ou situações diversas em nossa casa comum que pode tirar definitivamente a nossa liberdade. O item 3 lembra da crise do antropocentrismo moderno e suas consequências. Antropocentrismo, colocar o homem no centro de tudo, é um grande perigo. No parágrafo 115 está assim: o antropocentrismo moderno acabou paradoxalmente por colocar a razão técnica acima da realidade, porque este ser humano já não sente a natureza como norma válida nem como um refúgio vivente. E o número 122 nos faz esse alerta. Um antropocentrismo desordenado gera um estilo de vida desordenada. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, diz o Papa, referi-me ao relativismo prático que caracteriza a nossa época e que é ainda mais perigoso que o doutrinal. Quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar prioridade absoluta aos seus interesses contingentes e tudo mais se torna relativo. Aí é o problema. O ser humano, quando quer individualmente, cada pessoa se colocar no centro, tudo mais vai ser relativo e girar em torno do que ele quer. No parágrafo de número 124, fala a necessidade de defender o trabalho. Em qualquer abordagem de ecologia integral que não exclua o ser humano, é indispensável incluir o valor do trabalho, tão sabiamente desenvolvido por São João Paulo II na sua encíclica
laborem exercens. O parágrafo número 127, ele diz: afirmamos que o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômica social. Mas aí não uma pessoa específica, mas toda a humanidade. Isto é que o Papa nos alerta. A inovação biológica, a partir da pesquisa, é tratada ali no parágrafo 130. Na visão filosófica e teológica do ser humano e da criação que procurei propor, aparece claro que a pessoa humana, com a peculiaridade da sua razão e da sua sabedoria, não é um fator externo que deva ser totalmente excluído. No entanto, embora o ser humano possa intervir no mundo vegetal e animal e fazer uso dele quando é necessário para a sua vida. Então, é preciso lembrar isto. Podemos usar animais e plantas, mas de uma forma necessária. No entanto, o Papa não joga fogos contra, nem fogos, que eu quis dizer, não atira contra à toa, não joga um foco de luz, não joga uma luminosidade para dizer aqui está o problema, nesse sentido. Mas ele lembra, no número 133, é difícil emitir um juízo geral sobre o desenvolvimento de organismos modificados geneticamente, chamados OMG, vegetais ou animais para fins medicinais ou agropecuários, porque podem ser muito diferentes entre si e requerer distintas considerações. O Papa é um homem que tem uma formação científica. Quando a gente lê a biografia dele, vê-se na biografia, escrita por outras pessoas, que ele estudou química farmacêutica. Ele tem uma noção científica, ele tem uma visão sistêmica, e vem nos lembrar isso. Não podemos ficar fazendo pirotecnia, a palavra que eu procurava era essa, com fogos, né? Ou atirar fogos. Pirotecnia, não podemos fazer com tudo. Tudo é errado. Tudo que se faz moderno não está certo. Não. É preciso julgar. É preciso ver e julgar cada coisa. E assim também ele lembra que o importante é pensar no ser humano, dando exemplo de experiências com embriões. Esquece-se de que o valor inalienável do ser humano é independente do seu grau de desenvolvimento. Aliás, quando a técnica ignora os grandes princípios éticos, acaba por considerar legítima qualquer prática. Como vimos neste capítulo, a técnica separada da ética dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder. Então, está tudo aí dito quando ele diz, quando a técnica ignora os grandes princípios éticos. É preciso colocar o ser humano no centro. É preciso que saibamos colocar aqueles que Deus colocou no centro do universo, mas de uma forma amorosa e de uma forma coletiva, o ser humano. Lembrando que em nosso site, em Downloads, você pode baixar o documento e tê-lo em PDF para ler, o que é muito importante acompanhar também com a leitura. Aqui não se esgota tudo. Aqui é para irmos caminhando, dando a saborear e despertando a vontade de conhecer mais o magistério do Papa Francisco. E assim continuaremos caminhando com o Papa Francisco.